Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa retomada dessas aulas, né, para que vocês possam ter maior compreensão dos conteúdos, hoje nós começamos com a classe 8. Aqui eu coloquei, né, acompanhando a apostila de vocês, comunicando-se, né, como atender e responder ao telefone, né, que seria atender, contestar o telefone. Então vocês podem usar diga, diga-me, alô, olá, se, diga, se com quem comunico, se com quem hablo. São as formas, né, do vocabulário mesmo, da comunicação, quando vocês estão atendendo ao telefone. Aqui eu coloquei um exemplo, né, se, diga-me, né, diz, aprenda a contestar o telefone em espanhol. Se, diga-me, hola, buenas tardes, ¿puedo hablar con María? ¿De parte de quién, por favor? Soy Jorge, un compañero de clase. Un momento. Ahora se pone. Então, né, são várias formas de você responder, né, a um chamado. ¿Hablas mucho por teléfono? Sí, es así. Te serán muy útiles estas expresiones en español. Está comunicando, no me da línea e se cortou a chamada. Então são alguns exemplos quando o que vocês usam, né, quando vão se comunicar por telefone. Aqui nós temos as horas, né? Eu acho que ele tá bem claro, né? Quando se usa, eu vou explicar mais ou menos como funciona. Então, em ponto, ou seja, 12 em ponto, 12:05, 12:10, 12:15, porque é um quarto de hora, 12:20, 12:25, não? 12:30, 12 seria 11 menos 25, ou seja, perdão, 12 menos 25, 12 menos 20, 12 menos quarto, 12 menos 10 e 12 menos 5. Então, o que tem que ter claro na questão das horas é o seguinte: quando o ponteiro ele desce, ele vai normal, né? Sempre vai ter um quarto de hora, tá? Que seria 12:15. Vocês podem também, tem alguns lugares na América Latina que se usa 12:15, mas é muito raro, né? Se usa mais, por exemplo, 1:15, certo? Quando o ponteiro ele começa a subir no relógio, ele vai ser sempre menos a hora que não completou ainda, né? Um exemplo, nós queremos chegar ao meio-dia, então nós vamos ter 12 menos 25, que seria para nós 25 para as 12. Então, vou repetir, sempre quando o ponteiro subir, né, ele vai ser menos a hora que ainda não chegou, ou seja, lá não completou. Vou seguir dando o exemplo do meio-dia ou às 12 horas. Seria 12 menos 20, que seria 20 para o meio-dia, nossa. 12 menos quarto, que seria 15 para o meio-dia. Sim? 12 menos 10 e assim por adiante. 12 menos 5. Então, sempre vai ser uma hora a menos da hora que ainda não chegou, para ficar bem claro. Aqui nós temos alguns exemplos, né, que tem perguntar a hora e que hora é, decir la hora. Então, temos que hora é? Es la una, son las dos. Ou seja, existe toda uma concordância, obviamente, que vocês têm que prestar bastante atenção. Son las 7 em ponto, son las 7:15, son las 7:30. Son las 3 menos 20, son las 3 menos quarto. O que isso quer dizer?
que não chegou às 3 horas ainda. Então, como eu volto a repetir, sempre que o ponteiro começar a subir, ele vai ser menos a hora que ainda não chegou. Então, são las 3 menos 20, são 20 para as 3. São las 3 menos quarto, vai ser 15 para as 4, certo? Para falar do momento de uma ação, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche. Por ejemplo, de 16 a 20, desde las 15 hasta las 20. Então, são formas, né, como vocês usam para falar do momento de uma ação, né, usando em relação às horas. Las partes del día, por la mañana, por la tarde, por la noche e a mediodía, né? Então essa tabela aqui, essa tabela que vocês também têm na apostila, eu achei muito boa, muito interessante para que vocês fixem bem quando se usa um e quando se usa outro, certo? Aqui passamos os dias da semana, né? Diz, evolução do estado de ânimo da semana. Eu coloquei uma charge até bastante engraçada, que é como a gente se sente nos dias da semana. Então, nós temos o martes, que seria terça, miércoles, que seria quarta, jueves, que seria quinta, viernes, que seria sexta, sábado, domingo e lunes, né? Lunes sempre estamos. Quem é que gosta de segunda-feira, né? Segunda-feira, então seria lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Bem fácil de fixar. Aqui a gente já entra com os verbos. A gente começa com o presente do indicativo, que são alguns verbos regulares. No caso dos verbos regulares, os terminados em ar, er e ir, a partir de agora tem que ter muito cuidado, certo? Eu coloquei esses exemplos nessa tabela também para conjugar alguns verbos, supostamente, né? Então, os terminados em ar, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis e ellos hablan. No caso da terminação er, seria yo como, tú comes, que seria comer, não? Él come, nosotros comemos, vosotros coméis e ellos comem. No caso da terminação ir, que seria partir, yo parto, tú partes, él parte. Nosotros partimos, vosotros partís e ellos partem. Por que eu coloquei essa tabela com essas conjugações, né, desses verbos conjugados com essas terminações, que são as mais importantes, o ar, o er e o ir? Por quê? Porque nos verbos regulares em espanhol, como em português, eles não mudam na conjugação. Agora, mais na frente, a gente vai ver os verbos irregulares, que também no português ele vai mudar o radical. Então, tem que ter cuidado. Então, quanto mais verbos a gente conhecer, melhor para a estrutura de frase. Porque, na verdade, o verbo é uma questão que, tanto no espanhol como no português, geralmente as pessoas não se gosta de estudar. A gente, né, tem que decorar verbo, a gente não decora. O que tem que fazer é prestar atenção, né, na estrutura de frase. Ou seja, não existe estrutura de frase que não tenha verbo. E esse verbo, geralmente, ele está conjugado. Sempre ele está conjugado. Certo? Aqui nós temos alguns exemplos do uso do presente do indicativo. Então, hablar de lo que sucede en el momento de la acción. Por exemplo, em que piensas? Ou seja, falar, né, no que está acontecendo no momento dessa ação. Então, em que piensas? Ou seja, em quem piensas tu? Pedir ou dar informações sobre el presente.
Por ejemplo, nos alojamos en el albergue Arauco. Hablar de lo que hacemos habitualmente. Por ejemplo, normalmente cenamos algo ligero. Dar instrucciones. Por ejemplo, primero hacer la reserva e luego comprar os bilhetes, certo? Então, esses exemplos dessas que vocês também têm na apostila, né, para aclarar quando se usa, né, cada um dos verbos, ou no momento da ação, ou quando está presente, ou que fazemos habitualmente, né, sempre nós vamos ao verbo, ou dar alguma instrução. Então, geralmente se usa esses verbos no presente do indicativo. Aqui nós passamos para os verbos irregulares, como eu falei, né, anteriormente, tem que ter cuidado, porque assim como no português, né, e o espanhol, ele vai mudar o radical. Então, por exemplo, eu coloquei essa tabelinha só para dar esses dois exemplos. Ele vai mudar do O para o E no caso de acordar. Então, yo acuerdo, tú acuerdas, él acuerda, nosotros acordamos, vosotros acordáis e ellos acuerdam. Então, todas essas palavras, concordar, almoçar, colar, contar, encontrar, recordar, llover, mover e dormir, como muitas outras, vão a cambiar a O pela UE quando conjugados. Isso são os verbos irregulares, né? Ele vai mudar, o radical vai seguir o mesmo, mas ele vai mudar o seu final. Outra questão é a E, que ela vai mudar para IE, como está aqui. Então, pensar, verbo pensar. Eu pienso, tu piensas, ele piensa. Nosotros pensamos, vosotros pensáis e ellos pensam, né? Então, vai mudar dentro da conjugação desse verbo irregular, ele vai mudar do E para IE, certo? Então, as palavras acertar, cerrar, começar, empezar, despertar, negar, sentar, entender e encender são algumas das palavras que também são verbos irregulares que vão a cambiar. Tem que prestar muita atenção na hora dessas conjugações. Aqui eu coloquei uma tabela para mais ou menos em algumas palavras também, além da que vocês têm na apostila, que é estar, hacer, decir e ler. São verbos irregulares que vão mudar, né, na sua conjugação. Então, o verbo estar seria eu estou, tu estás, ele está. Nosotros estamos, vosotros estáis e ellos están. No caso do hacer, né, que é fazer, eu hago, tu haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis e ellos hacen. Se vocês prestarem atenção, né, vocês veem que o eu, que seria o eu hago, né, tem uma conjugação e a partir do tu, ele já muda essa conjugação. Decir, eu digo, tu dices, ele dice, nosotros decimos, vosotros decís e ellos dicen. É a mesma coisa, né, dos verbos anteriores. São verbos irregulares, eu volto a frisar, que eles vão mudar, né, o final deles depois do radical. O que vai ser conservado vai ser o radical. Ler. Eu leo, tu lees, ele lê. Nosotros leemos, vosotros leéis e ellos leem. Eu vou dar uma sugestão para vocês que é o seguinte. Como é que a gente aprende os verbos, né? Os verbos, para que vocês assimilem os verbos, vocês têm que estar escutando, vocês têm que estar construindo frase, vocês têm que estar colocando eles na prática. Não adianta vocês querer decorar, né, essa infinidade de verbos, tanto regulares como irregulares. Vocês têm que colocarem eles em prática, né, para que vocês sepam usá-los.
Aqui nós temos, eu coloquei também um apanhado, né, de verbos irregulares, que é andar, caber, descer, estar, hacer, poder, poner, querer, saber, tener, traer, venir, né? Já no outro tempo, mas também ele é irregular. Então, assim, yo anduve, que seria um passado, né? Yo cupe, yo dije, yo estuve, yo hice, yo pude, yo puse, yo quise, yo supe, de saber, yo tuve, de tener, yo traje, de traer, e yo vine, de venir. Então, todos esses que eu coloquei para que vocês pudessem já tendo uma ideia do que seria alguns verbos irregulares no passado. A gente viu o presente do indicativo, né? E eu coloquei esse apanhado, que são verbos bastante... Prestem bastante atenção no verbo saber, que é um verbo bastante difícil de uma certa maneira, né? Qual seria o verbo caber também, né? O verbo poner, né? Certamente nas unidades mais na frente vocês vão dar esses verbos no passado. Então, só para que vocês tivessem uma ideia, né, que o que importa aqui, o que eu estou mostrando é a diferença, né, dos verbos regulares para os irregulares, certo? Os regulares, eles vão manter a sua conjugação, no caso, e os irregulares, eles mantêm o radical, mas eles vão mudar no final, então tem que ter muito cuidado. Bom, nessa unidade, né, nessa unidade 8, vocês passearam bastante por Chile, né? Então, eu, como sempre, novamente, né, eu coloquei aqui o Pablo Neruda, que ele é um escritor chileno, né, muito importante também, que seria interessante que vocês conhecessem. Inclusive tem filmes, tem um monte de coisas sobre ele interessante. Então diz: muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia em si mesmo. Eu espero que essa unidade de retomada de verbos, que já é uma coisa que a gente se preocupa mais, tenha servido para vocês e que daqui para frente vocês tenham bons estudos no espanhol. Obrigado.